minhas lindonas! E meninos também que acompanham o canal. Se você tá chegando aqui agora, eu já vou convidar você pra se inscrever antes de começar esse vídeo, né? E também me seguir nas redes sociais pra me acompanhar aí em todas as redes e ficar por dentro de todas as novidades. E o vídeo de hoje, gente, tô super mega feliz. Digamos, quase que emocionada, porque se me perguntasse quando eu era pequeno o país que eu mais gostava, além do Brasil, é claro, eu ia falar México! Exatamente, eu ia falar México porque, gente, eu amo o México, sempre amei as novelinhas quando eu era mais nova e o desafio de hoje, temático, né, do mês, é com o tema mexicano. Vou fazer uma noite bem legal pra vocês. Eu espero que a gente consiga, né, cumprir aí esse desafio. E quem quiser conferir como que eu vou me sair, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Nós vamos precisar de um abacate maduro, limão, meia cebola branca, sal, azeite, pimenta, essa aqui é a pimenta dedo de moça, pode ser a malagueta também, um tomate, pimenta do reino e coentro a gosto. Gente, agora é muito simples, nós já picamos tudo. Coloquei aqui o abacate amassado, vou pegar o tomate. Vamos pegar também a cebola. Agora aqui eu vou colocar o coentro picadinho, que é a gosto. E vou colocar um pouco também da pimenta dedo de moça. Vou colocar pouquinho, senão fica muito ardido. Se você quiser, pode colocar mais também. Vou espremer aqui um pouco de limão, que também é a gosto. Agora sal, vou usar o sal rosa Himalaia. Um pouquinho de azeite. O azeite é opcional. Tem algumas receitas que usam, outras não. E aqui nós vamos colocar a pimenta do reino. E pronta a nossa guacamole. Agora a gente vai levar para a geladeira para deixar gelando. Para fazer o sour cream, nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite. Vamos utilizar também limão e sal. E a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar um fouet e bater bem o creme de leite até ele pegar uma consistência. E pronto, gente, ficou mais ou menos nessa textura. Ele não ficou tão encorpado, mas ficou numa textura ótima. Aí você tem duas opções. Se você quiser que ele fique com uma textura tipo chantilly, mais grossinho, você usa o creme de leite fresco. Agora, para ficar nessa textura, você vai usar uma caixinha de creme de leite muito, muito gelada. Claro que ela não precisa estar congelada, mas tem que estar bem geladinha. E aí você pode bater com o fouet ou com a sua batedeira, caso você prefira. Agora a gente vai pegar aqui o limão. Vamos dar um gostinho mais azedinho. Vamos colocar o sal. E é só misturar. Ah, se você quiser ele um pouco mais encorpado também, você pode colocar requeijão ou pode colocar cream cheese. Tem várias receitas, cada uma usa um ingrediente diferente e algumas usam esses ingredientes aqui. E pronto, olha, só provar, ver se tá bem azedinho, se precisar de mais limão, coloca. E se precisar de mais sal, é só acrescentar também. Agora a gente vai levar pra geladeira e deixar por volta de 2 a 3 horas gelando. Nós vamos precisar de sal, 200 gramas de farinha de milho flocada, 200 gramas de farinha de trigo sem fermento, 15 ml de óleo, pode ser qualquer óleo, e água, aproximadamente 200 ml, mas a gente vai acrescentar aos poucos. A gente vai pegar essa farinha de milho flocada e vamos triturá-la aqui para ela virar uma farinha mais fininha. Se você não tiver esse aparelho, você pode usar um multiprocessador ou liquidificador. Já tá bem fininha, eu vou colocar aqui a farinha de trigo. Não precisa colocar se não quiser, mas só pra misturar as duas juntas, pra facilitar. Se você não quiser, pode misturar na mão mesmo. Prontinho, tá bem misturado. Olha como fica uma farinha bonita.
Agora a gente vai colocar aqui 15 ml de óleo. Tô usando óleo de girassol. Vou colocar aqui sal. E a gente vai acrescentar água aos poucos, até chegar no ponto certo. E prontinha a nossa massa. Gente, eu gastei aproximadamente 150 ml de água, sobrou um pouquinho aqui, mas não é uma medida exata. Vocês vão acrescentando aos poucos e vai amassando até ela ficar nesse ponto, tá vendo? Agora a gente vai levar pra geladeira, coloca na vasilha e tampa com plástico filme. Vamos deixar meia hora antes da gente abrir. Ela não vai crescer, é só pra ficar no ponto certo. Gente, já tirei a massa da geladeira e eu fiz assim mini bolinhas. Aqui eu peguei o plástico filme, vou colocar a bolinha aqui. Gente, pra fazer os tacos, tem um acessório próprio que amassa ele e sai no formato certinho. Como eu não tenho, vou fazer desse jeito que também dá o mesmo efeito. Vou colocar aqui mais pro meio a bolinha. Assim. E aí a gente pega aqui o rolo de massa e é só abrir. E pronto, ela fica nessa espessura. Se você quiser recortar para ficar com o formato mais certinho, só pegar uma faca ou usar algo que você tenha de molde que dê tamanho. Você também pode fazer com o fundo do prato, dá um tamanho certo. Tá aqui a nossa primeira massinha. Peguei essa frigideira antiaderente e ela já tá bem aquecida. E nós vamos colocar bem rápido aqui a massa. E não pode deixar ficar muito, gente, porque senão ela quebra na hora de dobrar. É o mesmo esquema da tapioca. É vapt-vupt só pra selar. Ela não pode ficar dura, ela tem que ficar molinha. Prontinho. É só fazer isso com todas as massas. Agora para fazer o pico de galo, nós vamos precisar de tomate. Aqui tem um tomate grande, picado, sem a semente. 1/3 da cebola branquinha, pode ser cebola roxa se vocês quiserem também. E se quiser acrescentar mais é a gosto. Aqui tem coentro, que eu vou colocar só um pouquinho, mas pode colocar mais também. Pimenta biquinho, que é opcional. E aqui a pimenta dedo de moça, que eu vou usar a verdinha para dar um contraste. O segredo da pimenta é tirar aqui, ó, as sementes, que é a parte que mais arde. Agora é só colocar aqui na travessa. Agora é só misturar bem. Vamos acrescentar aqui o sal, um pouco de pimenta do reino. Peguei aqui meio limão e esse espremedor e vamos espremê-lo. Vamos colocar aqui azeite. É só misturar tudo novamente. E prontinho aqui o pico de galo. Agora a gente vai deixar gelando um pouquinho. Vamos pegar uma panela e eu vou colocar aqui um dente de alho socado e 1/4 de cebola picadinha. Nós vamos deixar dar uma dourada aqui no óleo. Pronto, já refogou. Agora a gente vai acrescentar a carne, que é patinho moído, 250 gramas. E é só fazer a carne normalmente, como de costume. Aqui tem 2 conchas de feijão carioca. Nós vamos colocar quase tudo aqui no triturador. Pode usar o liquidificador que também dá o mesmo efeito. Vamos deixar esse pouquinho com os grãos inteiros pra gente usar depois. Agora é só bater. E pronto, o feijão já tá triturado. Agora, gente, a carne já tá pronta. A gente vai acrescentar aqui 2 tomates sem casca, cortados em cubinhos. Se você não quiser usar o tomate mesmo, pode colocar aí 3 colheres de sopa de extrato de tomate ou até mais um pouco, de acordo com o seu paladar. Eu vou colocar o tomate porque ele fica com uns pedacinhos e fica muito, muito gostoso. É só deixar ele cozinhar um pouco. O tomate já deu uma derretida. Vou colocar aqui, ó, meia colher de chá de canela. Sim, gente, canela. Se quiser colocar mais, pode colocar uma colher inteira de chá. Eu tô colocando um pouquinho pra ver como que vai ficar, já que é a primeira vez que eu faço. E aqui um pouquinho de pimenta malagueta, que ela arde muito. Então vou colocar pouquinho, que poderia também ser trocado, né, pela pimenta chili. Só que eu não encontrei e eu pesquisei na internet, dá pra substituir pela malagueta, que é essa pimenta aqui, gente, ó.
Vou colocar meia colher de chá de curry, que é esse temperinho aqui, meio amarelado. E também meia colher de chá de sal. Agora é só misturar tudo. Agora a gente vai despejar o feijão que a gente triturou. Ele fica parecendo um tutu. Vamos colocar o feijão que a gente deixou em grãos. E aí vai provando pra ver se tá bom de tempero. Se precisar pode colocar mais curry, pode colocar mais pimenta, mais sal, canela. A canela é ingrediente secreto, faz toda a diferença. Gente, agora eu vou fazer o suco de laranja. Não tem segredo, né? É só espremer. Fazer o doce de leite é simples. Pega uma panela de pressão, coloca a água até a metade, pega a lata de leite condensado e pronto. Coloca ela ali dentro, fecha a panela e deixa cozinhar por 30 minutos depois que pegar a pressão. Gente, vou fazer os churros aqui na air fryer e eu vou colocar aproximadamente uns 12 minutinhos. O doce de leite está pronto, nós vamos colocar nessas taças. Fiz alguns churros e coloquei aqui açúcar refinado com canela. O pacote vem muito, eu fiz só alguns. E pronto, gente, já tá aqui com açúcar e canela e vou colocar aqui no doce de leite. Vou colocar 4 em cada um. Antes de mostrar com detalhes pra vocês como que eu montei toda a nossa mesa de hoje, vou falar pra vocês um pouquinho das dificuldades do tema abordado. Gente, quando vocês falaram pra mim, faz jantar mexicano, eu comecei já a ficar meio assim, como que eu vou fazer essa culinária se eu não tenho a mínima noção? E aí, como eu decidi gravar ele pra esse mês, comecei a pesquisar sobre os costumes, porque assim, o desafio, ele é mesmo um desafio, é uma comida totalmente diferente, então a gente tem que pesquisar um pouquinho pra tentar entender um pouco da cultura deles. Pelo que eu entendi, eles comem essas comidinhas aqui todas com as mãos. Depois vocês me corrigem se eu estiver errada, mas também eu vi a opção, né, de comer, tipo, chili com arroz, e aí eles colocam os talheres. Então eu dei uma pesquisada, eu assisti algumas mexicanas pra tentar entender um pouquinho dessa cultura na parte culinária. O que eu fiz aqui com a decoração da mesa? Eu coloquei esse jogo americano lindo. Daí eu coloquei a louça branca e a decoração mexicana, ela é muito colorida, tem muita pimenta, é bem alegre, assim, bem divertida. Eu não tinha tanta coisa aqui em casa e dei uma improvisada e eu acho que ficou bacana. Eu coloquei esse guardanapo colorido, todo estampado de várias cores. E coloquei esse porta-guardanapo em ratã pra dar uma quebrada. Achei que ele deu, assim, o tchan da mesa foi esse guardanapo, sabe? Ele deixou a cara bem México total. Agora as taças, eu quis deixar assim um clima bigodó, né? Porque no México eles usam muito aqueles bigodes, aqueles chapéus enormes, que eu queria muito ter colocado, mas eu não tenho, não consegui encontrar. Aí eu coloquei os adesivos de bigode aqui, coloquei na outra taça, coloquei nos enfeites, coloquei os talheres branquinhos. O suco, como eu falei pra vocês, fiz de laranja. Coloquei esse cobre jarra, que é lá da minha loja, e a jarra bico de jaca combinando com as taças. A sobremesa foi os churros, porque, gente, pensou em México, você lembra na hora de quê? De Chaves. E Chaves você lembra de churros. Então não poderia deixar de ser essa sobremesa. Coloquei doce de leite nessa taça e coloquei aqui os mini churros que, gente, olha que chave pra você servir pra um convidado. A apresentação fica muito bonita. Coloquei essa sombrinha pra deixar mais tropical. E aqui do lado montei esse arranjo com pimentas dedo de moça e pimenta biquinho, que ficou muito lindo nesse vídeo com bigode. E coloquei aqui, gente, o cacto. Coloquei limão cortadinho, eles também usam muito isso, usam muito tempero, comida bem temperada. Então aqui tem os nachos, que eu usei o Doritos de queijo, que é o meu favorito. O guacamole, que ficou super bonitinho com a pimenta biquinho por cima. E aqui do lado os tacos. Aí eu coloquei esses marcadores com cada comidinha, né? Pra saber os nomes certinho.
Aqui coloquei o cacto, que também tem muito isso no México. Coloquei velinhas. E do lado de cá estão as nossas comidinhas. É uma noite, assim, bem bacana pra você receber os amigos. Com certeza vai fazer o maior sucesso. Eu coloquei a plaquinha escrito Noite Mexicana e arriba. Coloquei essa suculenta. Aqui nós temos o sour cream, que é um molhinho azedo. Tortilhas, pico de galo, que é muito parecido com o nosso vinagrete. O que muda, né, é que ele é mais picante assim. Alface para comer com as tortilhas ou com os tacos. E aqui o chili com a carne. Aí eu coloquei pimentas também para enfeitar, tem um molhinho ali do lado. Eu achei que ficou linda a decoração. Eu espero que sirva de inspiração para vocês aí, que vocês curtam. E vamos lá provar, né, pra gente finalizar, porque esse vídeo já tá enorme. Primeiro Doritos com a guacamole. É assim, gente, primeira vez que eu faço tudo aqui. Guacamole, vamos lá. Nossa, ficou bom. Sério, gente, minha guacamole, ó, ficou um arraso, ficou muito gostosa, ficou bem temperadinha. Aqui o chili. Essa receita do chili, pensando, canela na comida salgada? Nossa, deve ficar péssima, mas não, ficou maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Ficou muito gostoso mesmo e pode ser comido tanto com Doritos quanto com os tacos ou também as tortilhas. O bom é que faz uma mistura com tudo. Todos esses molhinhos a gente pode comer, né, com as massinhas. Os tacos, os Doritos, aqui as tortilhas, vai variando. Vamos lá, gente, ó, sour cream. Todos os pratos ficaram uma delícia. Eu me surpreendi, gostei bastante de todos. E assim, o que eu acho que eu mais gostei mesmo foi a guacamole e o chili. Porque o pico de galo, né, ele já é meio que vinagrete, já estamos acostumados a comer. O restante, sour cream, ele é um molhinho bem gostoso. E enfim, não vou provar os churros agora, porque a gente vai terminar aqui de comer, né? Eu vou curtir a noite agora com o marido aqui, vamos aproveitar essa mesa linda. E esse churros, ele é muito gostoso, podem comprar que vocês vão amar. Eu já mostrei ele em outras recepções de Pá Recebe aqui no canal, ele é muito gostosinho mesmo. Ele é recheado de doce de leite. E é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sou nenhuma especialista, tá, em culinária, mas eu gosto mesmo de me arriscar. Eu acho que a gente tem que tentar até conseguir aprender coisas novas, né? Se a gente não se arriscar, a gente também não vai sair do lugar. Não vai aprender nada diferente. Então é bom de vez em quando a gente fugir da nossa zona de conforto e tentar algo. Se vocês gostaram desse vídeo, já clique em gostei, já se inscreve no canal se tá chegando aqui agora. Me sigam também nas redes sociais. Beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Tchau! É vídeo, Leandro? Bom. É vídeo? Eu tava de bigodão aqui, ó. É o bigodão. Le México. Vira o bigodão pra cá. Tira uma foto. Olá, como estás? Gracias. Mi besos. Não sei falar mais nada, só isso que eu aprendi com a Mia.